Fala pessoal, bom dia a todo mundo, né? Acho que primeiramente pedir desculpas aqui pelo atraso, né? A gente está com alguns probleminhas técnicos com o nosso outro convidado que vai entrar, mas enquanto isso a gente vai tocando, tá? Acho que primeiramente queria agradecer a audiência de todo mundo, a presença de todo mundo. Acho que todo mundo de quarentena, né? Bastante gente querendo falar sobre investimentos, a gente está vivendo um cenário muito maluco no mundo da bolsa, no mundo dos ativos, né? Então, poxa, acho que bem legal a gente ter essa conversa e queria deixar esse papo super aberto para todo mundo, tá bom? Então, gente, vai mandando as dúvidas, vamos conversar, fiquem à vontade para mandar as perguntas aí no chat, eu vou fazer o máximo para responder todas. Tá? Para quem não me conhece, sou Tomás Merluzzi, estrategista de fundos imobiliários aqui da XP Investimentos, né? E hoje eu vou falar de um tema completamente diferente do que eu estou acostumado a passar para vocês, né? Que é o investimento em ouro. Acho que, poxa, logo o Vitor deve entrar junto aqui nessa live, tá? Ele só está resolvendo alguns probleminhas, acho que até uma das características aí do lockdown, né? Todo mundo em casa, esse overload da internet, mas logo ele entra para me ajudar nesse tema, tá? E vamos falar sobre ouro, que é um ativo físico, acho que é um tópico bem comentado ali desde o meio do ano passado, né? Eu acho que o ouro, ele é um ativo que estava meio que, não vou dizer em esquecimento, tá? Mas ele estava um pouco de lado, né? Poxa, acho que estava tudo dando certo no mundo inteiro. E aí, a partir do meio do ano passado, mais ou menos, quando o Ray Dalio, o gestor da Bridgewater, acabou falando que estava comprando ouro para o portfólio, instantaneamente todo mundo começou a falar de ouro. Poxa, um monte de casas de research ao redor do mundo falando sobre ativo, e normal que a demanda global acabou subindo bastante, né? Então isso pressionou os preços ali para cima, e desde então a gente tem tido uma valorização bem expressiva do ouro, principalmente agora, onde a gente está passando aí por um momento de bastantes incertezas, bastante crise. Acho que, poxa, quando você tem um cenário como esse, um cenário de muita incerteza, é natural que um ativo físico, né, principalmente o ouro, que ele é considerado um porto seguro, ele é considerado, poxa, basicamente em todas as crises que a gente passou, a gente teve uma certa forma proteção ali do valor pelo ouro, né, justamente por as pessoas enxergarem valor ali no metal. E é natural que com um ativo físico, com uma oferta escassa, é sempre importante lembrar disso, o ouro é um ativo que tem uma oferta escassa, é natural que ele possa ser usado sim ali como reserva de valor nesses momentos. Tá? Então, eu acho que acima de tudo, deixa eu ver se já tem alguém falando aqui, alguém falando sobre alguma pergunta, vamos lá. Poxa, legal, Luiz Amaral falou, qualquer dúvida, tenho 40 anos de experiência em ouro. Luiz, sensacional, acho que com certeza você deve conhecer muito mais desse ativo do que eu, mas acho que o intuito aqui, né, a gente conversar de uma maneira bem descontraída, então, poxa, fica à vontade aí para comentar o que você quiser, tá? Mas vamos lá, acho que o primeiro ponto, né, que acho que a gente podia passar aqui por que comprar ouro? Acho que quando a gente tem um momento de choque de mercado, como a gente está passando, acho que praticamente a correlação ali da maioria dos ativos que a gente tem em carteira, pega os fundos imobiliários que eu adoro, pega os fundos multimercado, pega as ações, até crédito privado, né, NTNB, a correlação a gente brinca que vai para né, tudo acaba caindo junto, seja por marcação a mercado, seja por desvalorização do ativo, seja por algum problema que uma empresa eventualmente esteja sofrendo. Né? Então, nesses momentos de grande incerteza, é natural que as pessoas corram para ativos físicos, é natural que o ouro tenha um aumento de demanda expressivo, e obviamente ele consegue segurar ali um pouco a carteira em momentos como esse. Acho que é importante lembrar também, né, que quando a gente fala em investimento, tudo é portfólio. Tá, pessoal, não adianta vocês quererem tentar acertar, nenhum investidor faz isso, nem os grandes investidores fazem isso, de tentar acertar qual que é o ativo do momento. Quando a gente está falando em investimento, a gente está falando de portfólio, tem que acabar olhando um pouco de tudo mesmo, tá? Não adianta o ouro ele está subindo agora, você querer colocar 100% da sua carteira em ouro, que não vai funcionar, tá? Inclusive, você pode até, eventualmente, se o cenário virar, você pode até, infelizmente, acabar quebrando a cara. Então, acho que ao longo aí ao longo da jornada do investidor, né, entender como que ele se comporta dentro do seu portfólio, qual que é a exposição que você tem que ter, até porque, diferente do que muita gente acha, tá, que o ouro tem uma correlação negativa, por exemplo, com a bolsa, correlação negativa, pessoal, seria bolsa sobe, ouro cai, bolsa cai, ouro sobe. Não é exatamente assim. Tá? Quando a gente acaba alongando um pouco o prazo de análise, a gente acaba vendo de fato que a correlação do ouro com os outros ativos ela é muito baixa.
Tá? Então, ele é um ativo não de correlação negativa, mas é um ativo de descorrelação. Tá? E acho que esse que é um grande tópico ali quando a gente está olhando para a gestão do portfólio, né? Descorrelacionar a carteira, você acaba melhorando a sua relação risco-retorno, tá? O seu retorno ali ajustado pelo risco. Então, descorrelacionar a carteira é algo que faz bastante sentido. Tá? Então, entender qual que é a exposição ali que você pode ter, poxa, se você vai ter 5% em ouro, se você vai ter 10%, agora você já começar a querer ter mais exposição, saiba que o ouro é um ativo volátil. Tá? E por mais que a gente fale em longo prazo, acho que talvez alguns já devam até ter visto esse gráfico. Se eu não me engano, é um gráfico que está num livro de finanças muito famoso, está em bastante posts aí ao longo do Instagram, inclusive nosso estrategista-chefe tem um post sobre esse gráfico, tá? O Fernando Ferreira, quem ficar curioso depois, vai lá no Instagram dele para dar uma olhada, mas é um gráfico que ele compara, tá, o retorno no longo prazo, não estou falando longo prazo mesmo, tá, coisa de 100 anos, o retorno no longo prazo das estoques, das ações, versus os bonds, versus o ouro, versus o dólar. E quando a gente olha para isso, a gente vê que o carrego do ouro ao longo do tempo não é algo tão trivial. Tá? A gente tem alguns riscos envolvidos, obviamente, a questão de oferta e demanda, a questão das próprias trocas da mercadoria ali ao longo do mundo, ao redor do mundo, né? Então, o ouro, ele é um ativo de complemento de carteira, tá? Eu acho que, em hipótese alguma, ele pode ser seu ativo principal na carteira, mas é algo que, em alguns momentos, pode fazer bastante sentido, tá? Como que a gente viveu recentemente. Você pega o ouro em dólar, por exemplo, né, do começo do ano para cá, já rentabilizou mais de 60%, tanto pela valorização do ouro, quanto pela apreciação do câmbio. Então, é natural aí que a gente tenha muita gente olhando para esses fundos, afinal, querendo ou não, o investidor, ele acaba fazendo aquela análise de bolso, né? Ele entra lá no site da corretora, no site da XP, ele vai nos fundos, pega a maior rentabilidade dos últimos 3, dos últimos 6, dos últimos 12 meses, filtra, pega a maior, ele quer investir. Então, acho que, acima de tudo, tá, entender, falar com o seu assessor, ver como que isso vai complementar o seu portfólio, porque tudo é questão de exposição, tá? E a gente tem que ter uma noção do risco também. Acho que muita gente acha que ativo físico, né, é um investimento conservador, não necessariamente, tá, pessoal? Acho que o ouro ele tem uma volatilidade bem alta, inclusive, então não é tão recomendado assim para investidor conservador, tá? Então, entender ali qual que é a exposição dentro do portfólio é fundamental. Pessoal, eu vou parar um pouquinho aqui de falar, porque acho que vamos conseguir colocar o Vitor agora, né? Ele deve ter conseguido resolver o problema, então vamos lá. Se o Vitor já conseguir entrar, vou dar um minutinho aqui, se não eu volto. Vamos ver. Bom, pelo visto caiu a conexão dele, deixa eu voltar aqui, então, pessoal, acho que assim que o Vitor conseguir entrar, pode entrar, eu paro no meio do raciocínio, então, vamos embora, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta ali. Poxa, teve uma pergunta legal aqui, de cara, tá? Que é uma pergunta... Opa, acho que ele entrou. Pô, legal, Vitor, muito bem-vindo, acho que deu certo muito agora. Obrigado. Vamos lá. Bom, acho que, acima de tudo, tenho o prazer agora de estar com o Vitor da nossa mesa de renda variável. Tá? O Vitor é o operador de mesa. Vitor, se apresenta um pouquinho para o pessoal, você fala um pouco do que você faz aqui na XP e a gente segue ali com a conversa. Show. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem. Tá? Acho que tá legal. Show. Obrigado pela oportunidade. Prazer estar aí falando com o Tomás. Vamos dividir um pouco do conhecimento de ouro com vocês. Meu nome é Vitor Hugo, eu sou da mesa de renda variável da XP. Nossa mesa aí atualmente opera tanto ações quanto derivativos, termo, opções. Ouro é um dos produtos que a gente opera aqui na mesa. Então, basicamente, nossa função é auxiliar os clientes para fazer a melhor execução possível dentro da Bolsa de Valores, tá? Então, em geral, é mais ou menos isso que a gente faz. Queria agradecer a oportunidade. Desculpa chegar um pouquinho em cima da hora. Tivemos problemas aí para me colocar online, mas vamos tocar o assunto aí. Estava te ouvindo falar um pouquinho sobre a correlação do ouro com o mercado, que não sempre ele anda em linha, seja com o dólar, seja com a própria economia do Brasil e do mundo. Deixa eu te acompanhar aí, o que você precisar de mim, estou à disposição, tá bom?
Né, show de bola. Vamos lá seguir então, pessoal. A gente já volta aqui para os tópicos que eu acabei anotando para a gente abordar, mas teve uma pergunta muito legal que chegou, pergunta do Everton: qual seria mais recomendado, BDR ou ouro? Eu acho que essa pergunta aí ela é bem interessante porque são coisas ali bem diferentes. Porque você pega o ouro ele tem um comportamento muito dependente do como está essa oferta e demanda, tá, do próprio material e como que acaba estando o cenário externo. Tá? Qual que é esse grau de incerteza, porque é isso que acaba gerando essa corrida, esse flight to safety. Então, corrida pelo dólar, corrida por bonds, corrida por ouro, né? E isso acaba influenciando bastante o preço do ativo. E os BDRs, os BDRs são ações de empresas estrangeiras negociadas no Brasil, tá? Então, é equity. Você está... e quando a gente fala de equity, obviamente o BDR é um ativo ali dolarizado, é um ativo que, de certa forma, tem uma defesa implícita, só que é uma participação na empresa. Então, entender qual que é o business da empresa, o que ela faz. Você tem BDR de Itaú, você tem BDR de Facebook, Coca-Cola, Google, tem um monte de coisa. Tá? Então, acho que para BDR você tem que entrar mais no micro mesmo. Tá? O ouro já seria, de certa forma, um trade ali mais macro. Mas vamos voltar aqui para as perguntas, Vitor. Eu acho que eu acabei mencionando um pouco, tá? Mas eu queria ouvir um pouco a sua opinião, e aí, poxa, eu complemento também, sobre por que comprar ouro. Quais as vantagens, as desvantagens, os principais riscos aí que você enxerga sobre esse investimento em específico? Show. Deixa eu só puxar um pouquinho esse gancho da BDR, né? Literalmente, a BDR e o ouro são ativos diferentes e eles se movimentam de forma diferente na bolsa. O BDR, ele sempre vai estar correlacionado com o preço do dólar no Brasil, ou seja, se o dólar sobe, ele se valoriza frente ao real, é natural que o preço da BDR suba também, porque o BDR nada mais é que o preço em dólar do ativo na Bolsa Americana, mais a cotação do dólar aqui no Brasil, deveria ser esse o preço ideal que está sendo negociado aqui na Bolsa Brasileira. Já o ouro não necessariamente vai subir se o dólar se valorizar, né? Então, já trazendo aí para a questão das vantagens, o ouro ele é uma moeda interessante para você ter na sua carteira, porque quando se fala em crise econômica mundial, é um ativo que normalmente se destaca de forma positiva, se a gente olha para o ouro historicamente. É um ativo do qual você tem liquidez mundial, é um ativo que também está lastreado a todas as moedas, a maioria das moedas mundiais, então o próprio dólar é lastreado pelo ouro, então a liquidez faz do ativo também ser algo interessante para você ter na carteira, mas eu concordo com o Thomas quando ele fala que não é o teu ativo principal. É um ativo que quem comprou ouro recentemente, começou a pegar a crise agora que a gente está vivendo no Brasil, conseguiu segurar a carteira dado o movimento do ouro contrário à própria crise brasileira e à crise mundial. Né, perfeita análise, Vitor, e acho que até pegando o gancho no que você falou, e na outra pergunta aqui do Everton, perguntando se ainda é viável investir em ouro depois de tanta valorização, né, eu queria passar justamente esse ponto, que poxa, depois de tanta valorização, querer ter o ouro como seu ativo principal em carteira, é a mesma coisa que querer fazer um seguro depois que você bateu o carro. Tá? Mas isso não significa necessariamente que essa valorização acabou. Tá? Então, querer operar ouro não é fácil. Tá? Você tem fundos multimercados que acabam se expondo até essa moeda, mas a gente sabe que não é algo trivial, tá? Porque você está sofrendo influência, não daqui do Brasil, não de uma moeda específica, influência do mundo inteiro, tá? A demanda global ali pela moeda. E aí a gente tem algumas formas de se expor a investimento em ouro. Tá? Caso vocês queiram ter isso na carteira, ou eventualmente ter, não necessariamente agora, tá? A gente pode se expor tanto via negociação via bolsa, né? Acho que o Vitor pode até comentar um pouquinho mais sobre isso. A gente pode se expor via fundo multimercado, tem até COI de ouro, né? E cada uma delas tem uma característica em específica. Eu acho que se o Vitor conseguir comentar um pouquinho mais sobre como que é essa negociação em bolsa, os custos envolvidos, como que é esse operacional, depois eu acabo entrando um pouco mais aqui na questão do multimercado e do COI, né, para a gente seguir ali a conversa nessa linha. Show. Vamos lá. O ouro, aqui, quando você adquire ouro na Bolsa Brasileira, e já mencionando mais uma das vantagens, você tem uma garantia da qualidade do ouro que você está comprando. Então, quem compra ouro através de bolsa
ele adquire ouro através de uma fundição que é credenciada pela Bolsa, e todo ouro que é negociado em Bolsa, ele é custodiado pelo Banco do Brasil. Então, comprar ouro em Bolsa brasileira é basicamente você adquirir uma escritura de posse sobre aquele ouro. Então, não necessariamente só você investidor que quer proteger carteira ou equilibrar sua carteira pode utilizar o ouro como uma ferramenta. Pessoas que trabalham no ramo de joias podem adquirir ouro via bolsa, até porque você pode retirar esse material, e quando talvez chegar o momento eu comento disso. E vamos falar um pouquinho sobre a negociação. O ouro, ele é negociado no Brasil de forma à vista. Então você compra literalmente essa escritura que te dá a posse desse ouro, que se você porventura quiser, pode retirar esse lingote físico de ouro. Na bolsa, a gente tem 3 contratos disponíveis para você adquirir o ouro. O OZ1D, que é o contrato mais líquido, ou seja, com maior volume de negociações. Esse contrato, ele tem 250 gramas de ouro por contrato. Então, na hora que você negocia, você olha o preço do book, entra no seu home broker e coloca OZ1D, o preço que você vê de compra e venda, ele é o custo do ouro em gramas. Ou seja, se o contrato de OZ1D tem 250 gramas, você vai multiplicar o valor do contrato vezes o número da cotação ali que está sendo negociada. Aproximadamente hoje o ativo está sendo negociado a R$334 por grama, para você saber o financeiro total da sua operação. Você tem ainda 2 outros contratos de tamanho inferior, que são o OZ2D e o OZ3D. O OZ2D tem 10 gramas por contrato e o OZ3D tem 1/4 de grama, 0,225. Ou seja, tem um financeiro menor e também quero montar uma posição em ouro, você consegue acessar via bolsa através do OZ2D e do OZ3D. O que aquele preço de tela tem que... Qual que é um preço justo, né? Qual que é um preço que faz sentido? O preço do ouro na Bolsa Brasileira é negociado em gramas e o preço do ouro na Bolsa Americana ele é negociado em onça Troy. Uma onça Troy tem mais ou menos 31 gramas. Então, o preço justo do ativo no Brasil deveria ser a cotação do dólar e o custo do ouro em onça Troy, você convertendo isso para gramas, obviamente. Então, se a tela tiver discrepante disso, você tende a não estar num preço justo para o ativo. Falando sobre alguma dúvida sobre negociação, Thomas, o que você acha aí? Não, eu acho que você explicou super bem. Eu queria só fazer um comentário adicional, que é justamente essa questão do tamanho do contrato. Na hora que você pega o contrato mais líquido, que é o OZ1D, muitas vezes tem gente que acaba achando que com aquele valor, os 300 e pouco lá que ele tá hoje no mercado, você já consegue operar tranquilamente, mas tem que entender que a sua exposição, de certa forma, o notional ali da operação é diferente. Então pode ter chamada de margem. Não sei se eu estou falando besteira, me corrija se eu estiver errado, mas é importante entender ali o tamanho da exposição justamente por conta da quantidade de gramas ali do contrato. Show. Respondendo, a liquidação do ouro ela é à vista, então ela não gera uma chamada de margem no dia seguinte. No dia seguinte, você literalmente vai honrar aquele contrato que você comprou. O que você tem de se preocupar é com o teu limite de alavancagem dentro da corretora. Então, você precisa saber o quanto que a corretora te dá de recurso financeiro para poder fazer aquela compra do ouro, para, com base nisso, tomar sua decisão do tamanho do contrato que você vai fazer. Já puxando o gancho, até agradeço o Thomas ter mencionado, muito cuidado na hora de você calcular o teu financeiro da operação. Então, só relembrando, o custo na tela ele é em gramas e você precisa ver... Perdão. Estou com uma estrutura adaptada aqui. A gente vai improvisando, fica tranquilo. Boa. E você precisa ver qual dos contratos você está operando para calcular a gramatura exata. Então, cotação da tela em gramas, vezes o tamanho do contrato que eu estou operando, para eu ter, vezes a quantidade de contratos que eu vou adquirir, para eu saber o meu financeiro real da operação. Uma informação importante, tá? O ouro, ele não pode ser shorteado. Você não tem aluguel do ativo ouro. Ele é uma liquidação literalmente física. Você só não pega a barra de ouro quando negocia, você pega a escritura. Ou seja, nunca opere ouro no Brasil vendido, porque não tem BTC. Isso vai acarretar falha de liquidação, que pode acarretar em compra,
em recompra, processo de recompra, e pode acarretar em multa para você, investidor. Show de bola. E aí, poxa, acho que até fazendo um último comentário, né, das diversas formas de negociação que a gente tem gente que acaba querendo, né, tem aquele sentimento de posse, quer ter ouro físico. Mas lembrando que tem alguns riscos envolvidos ali também, tá, pessoal? Você tem que armazenar esse ouro em algum lugar, poxa, e isso a gente sabe que é perigoso, tá? Eu prefiro que isso esteja custodiado em um lugar muito mais seguro do que, por exemplo, num armário aqui na minha casa. Então, a gente tem ali algumas outras formas, inclusive, de negociar. Acho que o Vitor detalhou muito bem a questão da operação em bolsa, né? Eu sei que teve gente que achou ali bem complicado, né? Porque realmente não é trivial, mas a gente tem algumas outras formas de investir. Acho que um exemplo, tá, que eu poderia passar aqui para vocês é o fundo Trend Ouro. Tá? Um fundo, ele tem a terminologia ali de multimercado, tá? Então, tabela regressiva para tributação. Mas o negócio do fundo multimercado é que com pouco recurso você consegue acessar o fundo, é o mesmo operacional de acessar qualquer outro fundo. Tá? Você está lá com 5 mil reais, você quer fazer um aporte no fundo, né? Você solicita via plataforma, até as 14 horas processa a sua ordem, 14h30, né? Processa a sua ordem, você entra no fundo, você pega a cotação de fechamento ali do dia, né? E depois, para a saída é a mesma coisa. Então, você acaba operando ali só com a questão do fundo. O fundo faz esse trabalho um pouco mais complicado ali para a gente, né? A gente pega a cotação do fundo, mas o tipo de exposição é a mesma, tá? É quase a mesma. Aqui tá um ponto que eu queria tocar. Quando a gente pega um fundo como o Trend Ouro, tá? Ele não tem exatamente a valorização do ouro, tá? Ele oscila muito próximo do que o ouro oscila, só que ele acaba somando nessa conta o CDI. Tá? Acho que é um ponto ali bem interessante de comentar, que pouca gente sabe, que esse fundo ele acaba comprando o contrato de ouro em Nova York. Tá? Não sei se exatamente é Nova York, mas nos Estados Unidos. Tá? Então ele acaba comprando contrato futuro nos Estados Unidos nesse caso ele teria a exposição ao dólar. Né? Então como que ele faz para tirar o dólar dessa equação? Ele vende dólar futuro. Né? Então, como são operações ali com derivativos, não necessariamente ele vai precisar ter esse desembolso de imediato, tá? Então ele precisa ter isso daí em garantias, ele acaba tendo, vamos supor, maior parte do recurso do fundo e mesmo ali no Tesouro Selic. Então ele consegue se expor à valorização do ouro, mas uma parcela ali muito, muito significativa que é o próprio CDI, que hoje também é mais jabuticabe, né? Mas enfim, curiosidades aqui para vocês. Tá? E aí a gente tem também a versão não redeada, tá? Que seria o Trend Ouro-Dólar. Aí ele oscila com o ouro e o dólar. Né? Acho que ele é o fundo ali que provavelmente um dos que mais teve performance positiva ao longo desse ano, porque realmente a gente teve um cenário de muito estresse, o dólar explodiu, o ouro explodiu, o fundo ele se beneficia dessas duas formas, né? Ele está com uma valorização ali de uns 60%. Mas lembrando, tá, pessoal, isso não é exatamente uma recomendação de compra e é meio complicado entrar num fundo com esse nível de risco, tá? Então, novamente, voltamos àquela questão do portfólio. Investimento é portfólio. Tá? Acha muito complicado querer fazer essa operação por conta, tá? Você tem gestores multimercado que acabam fazendo as operações de ouro para você. Tá? E aí, tem uma outra pergunta ali que eu queria fazer para o Vitor entender o ponto de vista dele, que é: quando comprar ouro? Acho que essa é uma pergunta que muita gente acaba fazendo. Talvez algumas perguntas já tenham até feito, algumas pessoas tenham até feito essa pergunta aqui nos comentários, tá? Daqui a pouco a gente entra ali mais no detalhe delas. Mas quando, na sua opinião, Vitor, que você pensa em incluir em ouro na carteira? Olha, se eu tivesse a resposta-chave para isso, eu já estava muito rico, viu? Se eu tivesse antecipado a crise do coronavírus também, por exemplo. Eu acredito que, assim, eu não diria como quando, mas é uma moeda interessante para você ter na sua carteira. Porque se você entra em cenários de adversidade global, o ouro pode se beneficiar. Se o dólar americano se valoriza, o ouro pode vir a se beneficiar. E como você já falou, por não ser um ativo que necessariamente tem uma correlação, é algo que é interessante você ter na carteira para fazer um contrabalanço ali. Eu não saberia te dizer quando, mas é interessante o investidor considerar, seja via fundos, ou seja com a própria aquisição do ouro, ter um percentual da sua composição visando uma carteira equilibrada aí em diversos ativos.
Perfeito. Eu acho que justamente foi esse o intuito da pergunta. Ninguém vai saber responder exatamente quando que você vai comprar esse tipo de ativo. É tudo uma questão de exposição. Tá? Então, vamos, obviamente, não é que eu quero olhar para o retrovisor para esse profeta do passado aqui, né, porque eu acho que isso realmente não faz o menor sentido, mas vamos nos imaginar em uma outra situação. Né? Imagina que está tudo indo super bem, está todo mundo super comprado em bolsa no mundo inteiro, acho que um ciclo de crescimento muito forte, e a gente sabe que o mercado é cíclico. A gente tem ali momentos de alta, momentos de baixa, então, em algum momento, a gente pode ter uma baixa. E aí, se a gente está comprado em um monte de coisa que vai tudo para o mesmo lado, né, se a nossa carteira ela tem uma correlação muito alta, os ativos ali dentro têm uma correlação muito alta, né, isso daí pode acabar prejudicando. Né, a gente pode tomar um tombo que depois é difícil de recuperar. Então, alguns ativos, eles podem, de fato, ali, segurar a carteira. Então, mesmo quando a gente está num cenário onde tudo está indo muito bem, né, e o ouro está ali meio de lado, lembrando, tá? O ouro, pessoal, ele ficou andando de lado por mais de 20 anos. Né, é só se pegar o histórico da cotação nos Estados Unidos, e ali, um pouco antes de 2008, ele começou a explodir. Tá? Hoje ele está ali mais ou menos na máxima histórica, mas ele andou de lado por 20 anos. Tá? E mesmo assim, bastante gente ganhou dinheiro com isso em termos de exposição. Então, quando a gente fala em exposição na carteira, acho que, poxa, ter ali seus 5% na carteira, talvez nosso time de alocação consiga falar isso muito melhor. Hoje a gente não recomenda exatamente o ouro na carteira, tá? Na nossa carteira é recomendada, mas não é algo também descartável. Então, poxa, obviamente ele já subiu bastante, está com uma demanda bem alta, é um assunto bem quente no mundo, né, o que pode até ser um indicador aí para a gente analisar, mas é tudo uma questão de exposição. Tá? Saiba que se você está se expondo a um risco e você tem a chance de perder dinheiro, o ideal é que a gente perca menos dinheiro caso a gente perca. Né? Então, não acabar concentrando muito a carteira aí nesse tipo de ativo. E aí, por fim, tá? Eu queria passar a outra forma que a gente tem de investir em ouro, né, que acho que talvez até teria um pouco antes, mas eu me recordo mais dela um pouco mais a partir do final do ano passado, né, que é investimento em ouro através de COI. Né? Eu sei que é um tipo de ativo que está bem amassado aí no mercado, bastante gente tem preconceito, né, principalmente antes ali da crise, mas acho que depois dessa crise que a gente está passando, né, acho que o capital protegido ele se tornou até, de certa forma, um atrativo. Acho que, novamente, é entender qual que é a função daquele ativo dentro da carteira. Né? Poxa, qual é um ativo que ele tem, sim, seu papel. Tá? Ele tem um tipo de investidor específico. A gente sabe que não é para todo mundo, tá? Então, acho que o importante é sempre a gente entender onde que ele encaixa ali dentro. Eventualmente, um COI de ouro. Né? Poxa, quem entrou nisso ano passado, por exemplo, né? Se a gente tivesse um cenário super de alto, todo mundo começasse a vender o ouro e ele caísse, tinha acaba de estar protegido. Tá? Então, de certa forma, vou colocar uma grande aspa aqui, tá, pessoal? É um hedge, tá, com capital protegido. Porque eu sei que muita gente quer ter o hedge ali para ganhar dinheiro, mas a função do hedge, pessoal, lembrando, não é ganhar dinheiro. Tá? A função do hedge é amortecer uma queda. Então, porque você não está olhando para ele em específico, você está olhando para o resto da sua carteira. Tá? Mas, em contrapartida, tinha COI de ouro, por exemplo, com alta alavancada. Né? O ouro estourou e a alta alavancada proporcionou um retorno bem interessante ali. Então, novamente, eu acho que sem preconceito com nenhum ativo, tá? Nenhuma classe de ativo, mas sim entender qual é a exposição que ele vai ter ali dentro da sua carteira. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa, Vitor, nesse tópico. Cara, vou puxar um gancho. Eu estava olhando a cotação do ouro. De fato, a gente está se aproximando das máximas. A máxima do ouro que eu encontrei via gráfico aconteceu quando a gente teve o atentado, no World Trade Center, que a onça Troy de 31 gramas que eu mencionei chegou a negociar aí a $1.900 aproximadamente por contrato. Atualmente está negociando aí a $1.700 por contrato, o ouro spot, e serve como reflexão, né? No momento que o ouro atingiu o pico, o tipo de crise que a gente viveu foi uma crise de terrorismo, e a gente está vivendo uma nova crise dessa vez biológica, que a gente ainda, pelo menos eu não ouvi de nenhum analista, quando de fato essa crise vai acabar. Então, de repente, você investidor está receoso, acha que a crise pode aumentar tanto em nível Brasil como em nível de mundo, por que não adquirir ouro, né? Qual que é o limite para a subida do ativo? Seja no Brasil, comprando via bolsa, seja através de fundo que vai montar a posição via mercado americano, enfim.
talvez seja interessante você ter alguma coisa na carteira. Legal, e acho que até entrando aqui em algumas perguntas, já vi algumas boas, tá? Acho que tem duas aqui para você, Vitor, que você vai conseguir saber responder muito melhor do que eu. Tá? A primeira é uma pergunta do Luiz Egídio. Tá? Tem algum ETF de ouro? Caso positivo, é mais interessante comprar aqui na Bolsa ou via ETF? Tá? E aí a segunda pergunta, que é do FS Corner, tá? Qual que é o valor de custódia, qual que é o imposto, qual que é o custo de operação? Acho que ele se refere principalmente a essa operação via Bolsa. Tá? O que você tem a dizer para a gente aí nesse aspecto? Show. Primeira pergunta referente a ETF. No Brasil, a gente não tem nenhum ETF de ouro disponível para você alocar o teu recurso. Porém, nos Estados Unidos, você tem alguns ETFs, tem 3 principais, mas a forma de você acessar esse ETF, é somente com você tendo conta, por exemplo, na XP Investments, para você adquirir via mercado norte-americano. Então, para você montar posição de ouro no Brasil, ou você vai adquirir fisicamente por fora, ou você vai adquirir essa escritura via bolsa, ou você vai entrar através de algum fundo que vai montar a posição para você. Sobre os custos, o custo para negociação do ouro, ele se assemelha ao custo de ativos, então você paga, taxa de registro, emolumentos, taxa de liquidação, o custo, se eu não me engano, é exatamente o mesmo. A única variável que o ouro tem, diferente das ações, é um cálculo de taxa de custódia um pouco diferente. A taxa de custódia de ativos na bolsa, ela tem um custo fixo, e o custo do ouro, ele é variável e você paga isso mensalmente. Esse custo, ele é de aproximadamente 0,07 dólares por vezes o tamanho do seu contrato por mês. Eu não vou dar o número exato, mas ele é aproximadamente por isso. Esses são os custos envolvidos. Show de bola. Acho que até nessa linha, queria parabenizar o Luiz Amaral aqui nos comentários também, dando uma aula. Né? Acho que, poxa, super interessante a gente ter essa interação aí com o pessoal. E aí, uma outra pergunta do José, essa daí também, literalmente é uma pergunta de ouro. Acho que o ouro tem tendência de permanecer em alta após a crise? Não tem como saber, tá, José? Acho que essa daí é uma questão muito boa. Tá? A gente não sabe, a gente realmente não consegue dizer se ele vai continuar subindo ou não. Tá? Mas eu acho que um negócio que dá para a gente inferir, principalmente com todo esse aumento de informação, as pessoas buscando saber, né, sobre investimentos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro mesmo, eu acho que aos poucos as pessoas vão olhar para isso daí realmente como algo que faz parte do portfólio. Né? Então, a gente tem sim um cenário desafiador agora, tá? O ouro ele está em alta, agora se ele vai continuar em alta, aí a gente vai ter que esperar um pouco para ver. Tá? Realmente, acho que ouro, tá? Como é algo que a demanda global acaba influenciando, tá? Acho que você pega a economia como um todo, eu brinco que pensa que você está jogando uma bola de futebol no meio de uma piscina. Ela vai bater, ela vai gerar um monte de ondas, essas ondas vão bater nas paredes das piscinas, vão voltar, você vai ver, a piscina vai estar toda se mexendo de um jeito, então é possível que aconteça um negócio, é possível que alguém coma um morcego lá na China e a economia mundial colapse. Né? Então, a gente realmente não sabe, até por isso que a gente fala, é muito importante diversificar o portfólio. Tá? O cenário de alta não vão continuar em alta para sempre, o cenário de baixa não vão continuar em baixa para sempre. Tá? O mercado é cíclico, tá? O mercado ele tenta antecipar tendências, né? E o que está precificado hoje realmente é um cenário bem conturbado. Estou dizendo que a gente está na mínima? De forma alguma. Tá? Não sei dizer se a gente está na mínima, não sei dizer se a gente passou pela mínima lá em março, ou se a gente vai ter um outro bear para baixo, a gente realmente não tem como prever isso daí. E é por isso que, mais uma vez, a gente volta naquela tecla da diversificação. Tá? E eu acho que isso daí vale não só para ter um pouco de multimercado, vou ter um pouco de fundo imobiliário, vou ter um pouco de ação, ter um pouco de pós-fixado, ouro, enfim. Né? Acho que isso daí vale para tudo, tá? Até mesmo dentro de uma classe de ativo. Poxa, pega fundo imobiliário, que é um negócio que eu acabo olhando mais.
né? Você tem como diversificar ali dentro, né? Você tem como se expor a laje corporativa, shopping, galpão logístico, hospital, recebível, educacional, tem um monte de coisa que dá para você se expor ali dentro, né? E dentro de cada segmento, você consegue também ter uma exposição específica, né? Então, pega dentro, por exemplo, de galpão logístico, você consegue ter galpões em localizações melhores, galpões de mais qualidade, menos qualidade. Vamos sair um pouco dos fundos imobiliários. Pega um fundo multimercado, tá? Não adianta nada você ter 5 fundos, 6 fundos multimercados em carteira, né, macro, que eles acabam operando da mesma forma, né? Não é porque você tem mais fundos que necessariamente você está diversificando. Tá? Então, é importante entender, sim, como que os fundos multimercados operam, porque, poxa, imagina que você tem lá 6 fundos diferentes, os 6 estão vendidos em juro, comprado em dólar, enfim, você não está tendo uma exposição, de certa forma, diferente ali na carteira, né? Obviamente, quando você, eu digo muito isso, quando você investe em um fundo de investimento, né, principalmente um multimercado, fundo de ações, fundo de gestão ativa dessa forma, você está investindo muito mais numa filosofia de gestão, tá, do gestor. Acho que isso vale até mais para ação, esses fundos long only, mais de longo prazo mesmo. Você está investindo muito mais na filosofia do gestor do que de fato no que ele tem ali em carteira. Você está olhando mais a cabeça de quem está tocando ali do que o portfólio dele em si. Só que, querendo ou não, não adianta nada você ter pessoas com cabeças similares e um portfólio praticamente igual, né? Então, entender também como que estão os fundos dentro da sua carteira, né? E ver como que eles se conversam. Diversificação é muito importante, pessoal. Eu acho que, aos poucos, tá, isso vai se mostrar aí ao longo do tempo, principalmente por meio de resultados. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa nesse aspecto, Vitor. Perfeito. Acho que você está mais que correto. Sobre o ouro ainda subir, o que acho que o investidor tem que refletir ali? Primeiro, né, o tempo que essa crise pode perdurar. Então, se faz sentido de fato eu entrar, se agora é o momento ideal para eu entrar. Em momentos de crise, você tem os investidores alocando maior recurso em ouro, e esse movimento se constrói, e a partir do momento que as economias, e um reflexo da melhoria das economias, é a própria alta das bolsas, volta a acontecer, você tem um outro movimento histórico, que você tem uma retirada do investimento em ouro para você voltar a alocar, por exemplo, em outros ativos. Então, isso é um ponto de reflexão. Agora, o investidor também, por exemplo, pode considerar que no Brasil a entrada de novos CPFs, a gente vem batendo recorde de novos investidores. Talvez para novos investidores seja interessante montar a posição em ouro e literalmente a gente está falando de oferta. Uma demanda alta pelo ativo pode continuar provocando uma alta na cotação do ouro, até pela própria descorrelação dele com outros ativos. Então, fica a decisão do investidor, né? Não cabe a nós dizer se vai continuar aumentando ou não, se o investidor deve ou não investir, mas é um ativo interessante. Show de bola. Tiveram algumas perguntas boas que vieram aqui, não necessariamente sobre o ouro, tá? Mas eu queria tocar em 2 pontos aqui. Uma delas, uma pergunta do próprio Luiz Amaral aqui, será que o dólar segue sendo moeda forte no mundo depois da crise? Pessoal, tem gente que vai conseguir falar isso muito melhor do que eu. Tá? Acho que até provavelmente de manhã a gente teve uma live com a Raquel de Sá, que ela é sensacional. Fala, pessoal, voltei aqui novamente, né? Mais um overload de internet. Então, acho que só retomando aqui o raciocínio, acho que como a gente está com o movimento aí de aversão ao risco no mundo inteiro, o dólar ele é usado como essa reserva de valor, como um safe haven, então é natural que ele esteja forte no mundo inteiro, né? E principalmente quando a gente olha para diferencial de juros, poxa, vamos pegar o Brasil como exemplo. Poxa, hoje, os Estados Unidos têm praticamente juros zero, tá? E o Brasil, a gente está caminhando
né, para ainda baixar mais os juros, com todos os riscos que a gente tem, o risco de ser um emergente, um risco político que acabou aparecendo aí recentemente também. Então, o diferencial de juros entre algo muito considerado, de certa forma, muito seguro, que é os Estados Unidos, contra algo mais arriscado, que é o Brasil, é natural que os investidores globais prefiram ter esse carrego em moedas mais fortes, tá? Em países mais fortes. Então, a hora que a gente olha esse movimento global, o dólar, ele está forte no mundo inteiro, tá? E ele deve continuar forte por um pouco mais de tempo. Tá, então, acho que realmente, talvez o dólar, sim, ele esteja um pouco alto agora, tá? Mas eu não estou aqui para falar de dólar, até porque realmente cotação do dólar só sabe para mostrar que a gente não sabe nada sobre a cotação do dólar, né? Então, mas de certa forma, a gente tem que se acostumar sim com o dólar em patamares um pouco mais altos. Tá? Eu acho que o mercado hoje ele está mirando ali algo em torno de R$5, poxa, seria algo um pouco mais justo. Mas realmente a gente não sabe até onde isso vai. Se tiver mais um corte de juros e a gente continuar com risco, a gente pode até ter uma alta ainda mais forte no dólar. Né? Então, realmente, é um tipo de ativo para ter na carteira que acaba eventualmente mitigando bastante risco também. Tá? E teve uma outra que eu vi. Enquanto isso, se você quiser comentar alguma coisa, Vitor, eu vou caçar mais uma pergunta que eu vi. Que era boa. Show. O que a gente tem, assim, o que eu escuto de alguns economistas, e isso é meio que unânime, eu acredito, é que você prevê para onde que vai o câmbio, se não for a variável mais difícil, é uma das. Você consegue dar palpite nos juros, né? Você consegue dar palpite no preço da bolsa, mas falar de câmbio é muito difícil. Não, o câmbio, assim, é uma loucura, né? Os grandes gestores não ousam nem tocar no assunto, mas quiçá a gente. Exato, Então, exato. Desculpa, o que a gente tem pode visto... falar, O que a gente tem visto na mesa de operações, tá? O Banco Central, ele tem feito atuações maiores, tanto em quantidade, quanto no tamanho de atuações, através da estratégia de swaps, na Bolsa, para tentar segurar um pouco a cotação. Então, assim, acredito que não vai fugir muito do nível que a gente está. A gente vê uma atuação do governo para tentar segurar o câmbio, mas é até onde eu me limito, me ouso a falar sobre o câmbio. Mais do que isso, eu não faço ideia do que vai acontecer. Não, concordo plenamente. Tá? A gente até está encaminhando aqui para o encerramento da nossa live, tá? Mas, pessoal, acho que fiquem conectados, já tem mais coisa muito boa vindo por aí. Tá? Hoje vai o dia inteiro, já eu falo para vocês que vem pela frente, mas para finalizar, eu queria pegar uma última pergunta aqui, é uma pergunta do Eric Tonza. Tá? Ele perguntou como podemos descobrir a estratégia dos fundos multimercado, tá? Como podemos descobrir a cabeça dos gestores, né? Que é aquele ponto que eu falei. Eu acho que esse é um ponto muito legal que você tocou, Eric, justamente porque não é só filtrar qual que tem a maior rentabilidade ou qual que foi indicado, investir e deixar lá. Poxa, eu acho que é legal, até para o nosso conhecimento pessoal, né, de entender como é que o nosso recurso está posicionado, acompanhar as próprias lâminas dos fundos, os materiais de divulgação, as gestoras, elas divulgam mensalmente, tá? Como que está o fundo, basicamente o que eles estão enxergando para o mercado, tem as cartas mensais das gestoras, tá? Onde elas falam as posições dos fundos, então aí você consegue entender de fato o que o gestor está olhando, quão otimista ou pessimista ele está com o mercado, o que ele está comprando, o que ele está vendido. Eu acho que é um exercício bem legal. Poxa, cria esse hábito. Tá? Investe em um fundo multimercado se você ainda não tem, ou se você já tem, pega um fundo que você já investe, tá? Entra lá no site da gestora, busca a última carta mensal, busca o material de divulgação também, que é o relatório mensal ali do seu fundo, né, para você entender um pouco das posições. Eu acho que isso daí, ao longo do tempo, tá, isso tem muito a agregar aí para a gente, tanto para desenvolvimento pessoal mesmo, quanto para entender como é que está nosso portfólio. Né? Assim a gente consegue tomar uma decisão um pouco mais eficiente. Então, esse trabalho aí de acompanhamento que a gente já faz na XP, né, eu acho que, poxa, nosso time de assessoria todo, ele faz isso, principalmente quando a gente vai dar uma recomendação, né, a gente analisa a sua carteira, vê como é que você está alocado hoje, vê se você tem um fundo com viés um pouco mais macro, outro um pouco mais long e short, vê como que uma nova inclusão ali, ela vai de fato impactar na carteira. Né, mas eu acho que é legal não só a gente fazer isso, a gente, para ajudar a montar carteira, a gente faz. Só que, poxa, é legal você saber também.
Então, fica aí minha recomendação, tá? Acho que leia os materiais dos gestores que eles divulgam, tem no site da gestora, tem no site da XP também, tem nossas análises de fundo na área de conteúdo. Poxa, acho que ferramenta não falta, né? Então tem bastante coisa aí, bastante aprendizado. Mas, poxa, pessoal, a gente está encaminhando aqui já para o finalzinho da nossa live. Eu queria saber, Vitor, se você tem algum recado final, alguma dica que você tem para dar para o pessoal, acho que tanto de investimento quanto finanças pessoais mesmo, poxa, acho que fica à vontade aí para passar uma consideração final para os nossos espectadores. Show, show. Bom, vamos lá. Primeiro, obrigado pela atenção de todos vocês. Vamos fazer uma retrospectivazinha aí do que a gente falou rapidinho, só para ficar fixado na mente do pessoal que está nos assistindo. Então, o ouro, se você quiser adquirir, você pode adquirir via fundos, você pode adquirir ele via mercado lá fora, você pode adquirir através de um COI, ou você pode adquirir via bolsa. Você, investidor, consegue no seu home broker comprar via bolsa através dos contratos OZ1, OZ2 e OZ3. Basta você digitar esse ticker no book de negociação, a cotação do contrato ela é em gramas, a liquidação é em D+1, você tem custo de emolumento, taxa de registro, o perfil do investidor que compra via bolsa, ele tem que ser agressivo. Se você tiver um perfil diferente disso, quando você for adquirir o ativo no home broker, você vai receber um pop-up de um termo de responsabilidade sobre o ativo que você está adquirindo. Falando sobre para quem pode ser interessante o produto, seja para o investidor que está rebalanceando carteira, para o investidor que está apostando na alta do ouro, para você que compra ouro físico de fato e quer um lugar seguro para comprar, você pode comprar via bolsa, porque a bolsa, junto com a CVM, junto com o Banco do Brasil, que é a depositária, garantem a qualidade desse ouro. Você, investidor ou pessoa que tem ouro em casa e tem interesse em negociar isso via bolsa, você pode também fundir esse ouro. Existe um processo, eu não vou entrar no detalhe, mas se vocês derem uma procurada na internet aí, vocês vão descobrir que é possível também negociar ouro, pegar a barra de ouro, fundir essa barra e trazer isso para ser negociado via bolsa. E acredito que seja isso. Considerem ter o ativo na carteira de vocês. Sempre tenham uma reserva de emergência para qualquer adversidade. Invistam sempre que possível. No mais, a mesa de renda variável está à disposição de vocês, seja via telefone ou o contato da gente, caso vocês tenham qualquer dúvida, tanto para fazer essa aplicação ou para fazer outra. Em nome da mesa de renda variável, queria agradecer a atenção de vocês e falar que a gente está à disposição. Tá? Show de bola. Pessoal, muito obrigado a todos aí pela audiência, né? Acho que é sempre um prazer falar com vocês. Pessoal, a gente vai encerrar por aqui, tá? Eu volto hoje no final do dia, às 18 horas, com a Bruna Pezin, para a gente falar sobre real estate, vamos falar sobre shopping, um tema bem legal. E agora a gente vai ter uma live, eu acho que eu vi muita gente nos comentários falando, não, que ação eu compro, que ação que eu vendo e tal. A gente vai ter uma live justamente para vocês que estão com essa cabeça, quer entender qual que é a tacada aí do momento. E a live de agora, Roberto Indec, com o Gilberto Filho, com o Thiago Alvarenga e com o Gustavo Almeida da Speech, tá? Que é justamente conheça as melhores oportunidades de ações para o curto prazo. Tá? Então, pessoal, continuem aí conectados e até mais tarde. Muito obrigado.